Pois bem, cara, seja muito bem-vindos, olha só, cara, mais um vídeo de conteúdo, mano, aqui do Nutriz, os vídeos dos nossos canais de comentário, opinião e informação, a tecnologia e entretenimento. E olha só, cara, é o seguinte, estamos aqui mais uma vez em mais um momento aqui do quadro Papo Talk, um quadro voltado ao estilo podcast bate-papo com convidados. E desta vez, nós temos ninguém mais, ninguém menos que uma pessoa envolvida tanto em questões de desenvolvimento de jogos, instruções e jogos em geral, além de outros assuntos que podem ser interligados à própria cultura de jogos em si, como também música e várias outras questões que vamos conversar aqui em questão. E o convidado da vez, cara, a pessoa que estará aqui conosco, comigo e com o Dutra, é o Leandro, cara. E como de costume, como de exemplo para outros dos Papo Talk, nós gostamos de começar já perguntando para o convidado. Cara, Leandro, antes de mais nada, agradecemos aqui a sua participação neste quadro em específico por dar aqui a oportunidade de batermos este papo. Então seja muito bem-vindo a este quadro em específico. Leandro, como que foi assim o seu desenrolar, o seu primeiro momento? O seu primeiro momento, no caso, o momento é complicado. O seu primeiro momento com o desenvolvimento de jogos em si, como por exemplo, ou você acordou na sua cama na bela quinta-feira e falou, hoje eu quero desenvolver jogos, e você foi? Ou você estava numa bela segunda-feira vendo um jogo ali na sua TV, pegou ali seu PSP, seu PS1, ou algum Xbox, ou algo da sua vida, ou você olhou seu primo, irmão, alguma coisa desse tipo, que fez você influenciar a querer desenvolver jogos hoje em dia? Como que foi, assim, o seu início de tudo, Leandro? Antes de mais nada, novamente, agradecemos a sua participação. Fala, galera! Legal aqui, estar conversando aqui junto aqui no canal do Lutriz. Obrigado, Mago, pela oportunidade. Bom, a história é um pouco longa, né? Eu desenvolvo jogos aí oficialmente desde 2004, para ser bem sincero. Mas antes disso, o que aconteceu? Eu tive meu primeiro computador aos 6 anos de idade, né? Era um Compaq com um HD incrível de 2 GB de memória. Não me pergunte quanto de RAM que tinha aquele negócio. Mas enfim, eu lembro até que eu precisava digitar Win na tela do prompt do DOS lá para poder iniciar o Windows, né? Mas enfim, eu sempre gostei bastante de jogos, né? Instalava, até acabava lotando o computador assim do meu pai com jogos, né? E em uma determinada época, eu e o meu irmão começamos a fazer pequenos projetos de jogos, né? Utilizando o PowerPoint, o Microsoft PowerPoint. Era uma coisa assim, não sei como explicar ao certo como que era aquilo. Afinal, era só um monte de slides, mas para nós, a nossa imaginação, aquilo lá eram os jogos, né? E teve um que eu desenvolvi onde o meu irmão ele ficou assim um pouco curioso de como que eu havia conseguido fazer, porque um deles eu acabei colocando vários slides como se fossem possibilidades a qual o jogador chegaria, por exemplo, no primeiro e em determinados elementos que ele clicasse, né, iria para esse ou aquele lado. Então, assim, aí começou a criar um pouquinho de lógica de computador. A gente continuou ali fazendo os joguinhos de PowerPoint, né? Mas aí, por volta lá de 2004, aconteceu que eu estava com meus pais no supermercado. Chegamos lá na prateleira lá de revistas, né, de informática. E numa delas havia a revista Play the Game, da CD Expert, no caso número 1 dela, né? Onde na parte de baixo dela estava escrito Game Maker, software completo para a criação de seus jogos. Eu já estava fazendo os projetinhos, resolvi chegar ali para minha mãe, né? Clamei para eles, acabou, comprou, pronto. Não deu outra, chegou em casa, a primeira coisa que eu fiz foi instalar o programa e comecei a consumir aquilo lá. Eu nem conhecia a internet direito ainda na época, né? Quando eu fui pra internet, eu já estava mexendo bastante já no Game Maker, até descobri que já havia as versões futuras dele, né? Versão 5.3, versão 6, enfim.
Mas eu consegui começar a desenvolver os jogos assim, tudo por conta, né? Só seguindo o manual de instruções do Game Maker, né? E era uma coisa assim que eu acabei pegando gosto por isso. Se a gente, por exemplo, sei lá, imagina que não fosse uma revista ou insinuando ali o Game Maker, a engine do Game Maker, que fosse alguma outra coisa que influenciasse você, sei lá, por exemplo, ser um artista, ser um músico, algo do tipo. É engraçado isso. Olha só, fugindo um pouco desse aspecto, olha só como que é engraçado todo esse ponto de influência. Você lá em belo momento ali, do nada, você ainda nem pensava em desenvolvimento de jogos em si, nesse ponto. Claro, você comentou que você estava fazendo ali com a pessoa em PowerPoint. Ali uma questão totalmente interativa no PowerPoint. Eu lembro, cara, que sempre existia bastante isso. Eu lembro de eu mesmo ter pesquisado uma vez ali como fazer jogo no PowerPoint. Porque eu até então eu achava que para fazer um jogo nessa época, você tinha que ter ali uma baita de uma empresa, uma baita de recursos, logística e tudo mais. Mas olha só, você é mais um exemplo de pessoas que buscam ali outras maneiras, outros caminhos alternativos e afins para criar questões interativas, os jogos interativos, que existem de várias maneiras, cara. Uma coisa bem legal que eu lembrei aqui, enquanto você falou do PowerPoint e tal, eu lembrei que isso também existia no YouTube. Não sei se você já chegou a ver, se você que tá ouvindo a gente nesse momento, que existia isso daí no YouTube também, questões interativas. Por exemplo, como que era, cara? As interações lá eram meio que uns cards, eu não vou lembrar o nome agora, que faz um tempo que eles retiraram. Que eram uns cards que você selecionava uma área específica dentro do vídeo, meio que anotações e tal, e você colocava uma área determinada. E quando a pessoa clicava nele, ela ia para um determinado lugar, que era o link que você inseria. Hoje em dia não. Hoje em dia, para você colocar ali, é justamente com a tela final. Eu estou falando do YouTube. Então você não tem mais como modificar e colocar exatamente o que você quer ali na página do vídeo. Mas anteriormente você criava essas questões interativas. Por exemplo, tinha lá um vídeo mostrando um joguinho, uma animaçãozinha, e tinha duas anotações. Aí, a pessoa clicando na anotação 1, enviava para um outro vídeo que essa pessoa colocava em não listado, privado, e continuava de uma história. Só que se ela clicasse na anotação 2, ela ia para uma outra parte, outro vídeo, tal, semelhante ao que as pessoas faziam nesse ponto de PowerPoint. Que era uma forma, uma maneira de colocar a ideia em prática, a criatividade em prática, com essas questões interativas. É uma questão muito legal, cara, uma parada muito interessante. Claro, não se restringe somente ao PowerPoint e YouTube, que eu dei aqui de exemplo e tal. Por exemplo, existia até então, há muitos anos atrás, o Scratch. Ainda é a programação em blocos que é acessível para muita gente. Muitas pessoas utilizam para questões educacionais, por exemplo, para iniciantes, para desenvolvimento de jogos, questões de blocos e tal, tudo mais. Além de outras ferramentas, outras engines que a galera utilizava bastante. Lembro até hoje do FPS Creator, cara, que quando no seu lançamento ele era muito utilizado pela sua praticidade e da sua maneira de desenvolvimento, que vieram outras engines. E uma coisa que eu achei meio engraçado foi que você comentou, que você viu lá da revista, o Game Maker pegou pra utilizar e você ficou tão fissurado naquela versão que você baixou de tanto e tanto tempo utilizando a mesma engine, que passou tanto tempo que você foi ver depois que já tinha atualizações mais recentes. Olha só que curioso, cara. Eu já tive uma experiência com isso, mas não com uma game engine, mas pra mostrar, cara, como que é isso, como que você consegue ficar tão fissurado em uma coisa nova. Eu imagino que tenha sido uma surpresa pra você, cara, você ter feito lá algumas questões, umas coisas interativas no PowerPoint e ver uma game engine totalmente nova. Mas quando você descobriu a game engine e a Game Maker, foi só você ou foi o seu irmão também? Para esse mundo de game engines, para o desenvolvimento de jogos em si, mais diretamente, fugindo só de PowerPoint? Então, Mago, na verdade, quem partiu para o desenvolvimento mais foi eu mesmo, né? Óbvio, o meu irmão é mais velho, né? Com o passar do tempo ele foi parando, né? E eu continuei naquilo. E foi o período que eu peguei a engine do Game Maker. O que aconteceu depois foi que, assim, você até comentou ali sobre a questão das outras áreas, né? E
eu confesso para ti o seguinte, não demorei muito tempo para eu perceber que, por exemplo, se eu quisesse fazer um jogo bonito, visualmente bonito, né? Eu tinha 3 opções. A primeira opção, no caso, era eu simplesmente pegar imagens, pegar sprites, né, de outros jogos que já estavam no mercado, né, e acabar publicando e acabando partindo para um DMCA. A segunda alternativa era eu pagar um artista gráfico, né, para poder desenvolver todas as sprites, né. E a terceira alternativa é eu aprender a desenhar. E como eu comecei a fazer o Game Maker, era autodidata também, e resolvi aprender toda a engine, vamos aprender a desenhar também. Novamente entrou o PowerPoint na equação aí, porque quando eu resolvi começar a desenhar, o PowerPoint já estava um pouco mais atualizado, já tinha transparência, né, vou dizer assim. Mas deu certo, comecei a desenvolver alguma coisinha ali, uns vetores, né? E eu pegava aquilo, exportava, jogava para dentro dos meus jogos no Game Maker e tudo funcionava perfeitamente. Já estava fazendo animações ali, só utilizando as formas do PowerPoint. Não demorou muito, na mesma época mais ou menos, eu comecei a trabalhar em uma produtora. A produtora, no meu primeiro dia mesmo trabalhando nessa produtora, me pediram para eu vetorizar a logo de uma empresa, né? E eu, assim, como eu já estava fazendo o vetor dos meus jogos, eu inconscientemente abri o PowerPoint e comecei a vetorizar a logo dentro do PowerPoint. O rapaz que estava na ilha do meu lado olhou eu fazendo aquilo lá e chamou os outros lá. Ô, gente, olha o que esse louco tá fazendo. Tá vetorizando o logo aqui no PowerPoint. Aí depois, né, nos outros dias, aí resolveram me apresentar as ferramentas que realmente são para isso, né? Photoshop, CorelDRAW, né? Enfim. Aí sim, comecei a realmente mexer um pouco mais de design, né? Na mesma época eu também aprendi a mexer com edição de vídeo, produção de vídeo, né? Trabalhei alguns anos aí também com isso, né? E assim, todo esse conhecimento eu pude, né, colocar também no desenvolvimento de jogos. A parte 3D mesmo, eu fazia modelagem 3D, mas antigamente, quando eu estava até, isso era 2005, 2006, eu acho, não sei. Eu conheci um programa, por exemplo, chamado Asymmetrix 3D FX. É um nome bem complexo. Eu não lembro qual é a empresa que desenvolveu esse programa, mas era um programa de modelagem 3D, animação 3D, e eu também estava utilizando ele para os meus jogos, né? Como o máximo que o programa exportava na época era 256 cores, né? Era um programa para Windows 3.1, que não sei como que funcionava no Windows XP. Aí o resultado não ficava lá aquelas coisas. Então eu não usei ele por muito tempo, mas já foi ali um pontapé inicial, né? E não só isso também, mas na questão ali eu também não demorei muito tempo para perceber que se eu precisasse também fazer um jogo assim agradável sonoramente, eu precisaria também aprender a escrever música, né? E mais ou menos na mesma época eu acabei conhecendo também o MIDI Orchestrator Plus da Voyetra, que também era um programa que era para Windows 3.1, se não me engano, ou Windows 95, não sei, era meio feio, né? Mas através dele eu comecei a fazer até algumas composições, né, em MIDI ainda, normal. Só arrastava lá um monte de bloquinho preto e tudo funcionava magicamente, né? Mas comecei a fazer algumas músicas. Hoje eu tô aí, sou maestro, né, da orquestra da igreja, tem algumas composições, arranjos, né, que são tocados aí por orquestras do Brasil inteiro, né? Mas tudo isso começou porque lá atrás eu falei, para eu fazer um jogo eu preciso aprender a fazer música, né? Então, vamos aprender a fazer música também, né? Aí foi tudo. A gente acabou virando full stack meio meio sem querer, assim, né? Nessa parte. Aí um ponto bem interessante, que além, claro, da história hilária de você tentar vetorizar uma logo no PowerPoint, que aliás eu fiquei em dúvida, antes de eu complementar aqui, realmente funciona vetorizar imagens no PowerPoint?
tão profissional quanto no CorelDRAW da vida, o Photoshop da vida? Ou você realmente era um doido do PowerPoint nessa época? Eu acho que tá mais pro segundo. Eu era um doido do PowerPoint na época. Porque tem algumas coisas que o CorelDRAW, o Inkscape, eu uso bastante o Inkscape hoje, né? Que se eu for parar para analisar, nunca que eu iria conseguir fazer o mesmo resultado lá no PowerPoint, se eu mantesse ainda no PowerPoint, né? A começar porque o vetor, para ele sair do PowerPoint, ele já sai em imagem, né? Nesses outros programas você consegue importar como vetor mesmo e poder trabalhar ele normalmente, né? Mas deu o pontapé inicial, né? Me fez entender o que era vetor, como que consigo trabalhar com vetor, né? Por que trabalhar com vetor, essas coisas nada todas, né? Então, justamente por isso, porque esses programas, eles já exportam no arquivo certo de vetor. Então eu fiquei assim na dúvida, será que sempre teve jeito de exportar no PowerPoint e eu leigo aqui em PowerPoint, eu nunca soube como exportar no PowerPoint uma imagem vetorizada? Por isso que eu fiquei na dúvida, será que tem, será que não tem? Eu vou perguntar pra ele, então era mais pra segunda opção mesmo. O que você teria sobre complementar sobre isso daí, doutor? Cara, assim, eu fiquei pasmo quando o cara falou que, pô, você simplesmente pegar uma imagem e começar a vetorizar uma imagem num PowerPoint. Eu não seria o louco do PowerPoint. Eu sei bastante coisa do PowerPoint, animação, essas coisas, principalmente agora, né, que eu peguei o 365, desde a época que eu peguei o 365, 3 anos atrás praticamente. Então, eu fiquei muito louco em questão do PowerPoint. Eu estudei bastante para querer fazer animações perfeitas e tudo mais. Claro, não virei um profissional tanto do PowerPoint, mas sim, eu não seria um louco que tentaria chegar a tal nível de tentar vetorizar uma imagem. Então, se sair um bom resultado, só o Leandro sabe, mas eu acredito que se ele tivesse tentado ainda mais... Claro, PowerPoint não é pra isso, mas dá pra fazer bastante coisa com PowerPoint, mesmo ele sendo um projeto mais pra slide, mais pra apresentações em si. Eu acredito que se ele quisesse fazer algo como criar uma animação não, vou recortar esse pedaço, uma imagem vetorizada, acredito que ele conseguiria fazer. Claro, não sairia com uma qualidade de vetor em si, mas acredito que poderia sair algo desse. Cara, nunca se sabe. Realmente nunca se sabe. Ainda mais de uma pessoa como o Leandro, que ele comentou que ele fazia um monte de coisa no PowerPoint. Cara, já fez jogo interativo no PowerPoint. Então ele já era meio que um expert na época. Mas assim, pra puxar uma parada que eu achei interessante do que o Leandro havia falado antes de eu perguntar sobre o PowerPoint, que eu também tive essa dúvida. Assim, ô Leandro, beleza, você pegou lá a revista e tal, você leu sobre o Game Maker. Posteriormente, então, você foi pesquisar e tal. Mas assim, cara, antes disso, você só estava fazendo coisas interativas, como você comentou, no PowerPoint. E outras, possivelmente. Mas quando que foi o momento que você decidiu investir tanto assim na parada de desenvolvimento de jogos? Por exemplo, do jeito que você já atua hoje em dia, até ministrando cursos, como que foi e quando que foi o momento que você falou, cara, eu quero investir nisso e seguir isso daqui, agora que eu já tenho até mesmo uma game engine e tal, até entrando pra uma produtora? Como que foi isso e quando que foi, cara? O ponto-chave que você decidiu seguir em frente nisso e não ter, assim, olhos, sei lá, pra ser um economista e afins? Então, aconteceu assim. Como eu fiquei bastante tempo mexendo com a engine do Game Maker, só ali no meu computador mesmo, não conhecia muito de internet, né? Quando eu fui apresentado à internet, um amigo meu me mandou um convite para participar do Orkut, né? Não sei se alguns podem até achar estranho. Peguei essa época dos convites do Orkut. Mas eu participei de uma comunidade, no caso, era a maior comunidade do Game Maker no Orkut, né? E eu participei
E aí, o que aconteceu? Eu percebi que tinha muita gente lá nos fóruns que mandava algumas dúvidas, e eu olhava aquilo lá, e claro, eu já estava recheado de projetos, né, do The Game Maker no meu computador. Isso daí, todo desenvolvedor indie sabe mais ou menos como que é isso, né? Você começa um projeto e semana que vem você está trabalhando em outro projeto. Então, assim, eu via que o pessoal lá postava as dúvidas, e eu olhava aquilo e eu falava, peraí, eu sei resolver isso daí. E aí eu comecei a ajudar outras pessoas, né? As pessoas postavam a dúvida, eu ia lá e mandava a resposta para ele, olha, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, tenta jogar o teu código assim, assim, assado e tal, né? E comecei a ir ajudando as pessoas, ajudando, até que aconteceu o mais improvável. Um dia, né, uma bela manhã de sol, eu entrei no Orkut de novo, né, e fui lá para a comunidade, e eu vi que eu estava como moderador da comunidade. Eu pensei assim, eu vi que tinha lá o moderador antigo, eu conversei com ele. Aí ele me falou, não, é que é o seguinte, eu peguei essa comunidade, só que eu não conheço a Engine, só eu gosto de ver assim o que é feito com ela, né? Mas eu não conheço, não sei programar nem nada. Aí eu tava vendo lá, acompanhando alguns tópicos, e eu vi que você comentava bastante com o pessoal, ajudava bastante gente, aí eu resolvi te colocar de moderador. Então foi mais ou menos assim, né? E a partir daí, né, juntou eu e outros desenvolvedores da época também. Eu perdi o contato de boa parte deles com o passar do tempo, mas a gente começou a se organizar, a fazer algumas reuniões, a gente organizou melhor ali a comunidade, permitia que o pessoal pudesse postar ali os tópicos dos jogos, a gente ia, comentava, sugeria, né, fazia desafios até na comunidade. E isso daí foi um bom trecho aí, uma boa parte da minha vida. Acho que foi o quê? 2007, mais ou menos, até 2010, 2011, por aí aproximadamente. E a gente foi ajudando, e ajudando. Eu tive assim um hiato, né, ali no desenvolvimento de jogos por volta ali de 2012 a 2014, 2015, por aí aproximadamente. Não estava desenvolvendo muita coisa, mas aconteceu que no meu serviço ia ter um evento lá, uma semana tecnológica, né? E a minha esposa comentou comigo, falou assim, olha, bem que você poderia fazer um curso de desenvolvimento de jogos, né? Aí eu pensei, a Yo-Yo Games tinha disponibilizado o Game Maker Studio gratuitamente, né? Eu falei, por que não? E resolvi fazer o curso. Quando eu ministrei o primeiro curso pessoalmente, assim, com as pessoas, né? Foi até um curso enorme, de 2 dias, o dia inteiro. E eu percebi uma coisa, isso até a minha esposa estava comentando. Eu pedia para as pessoas para fazerem alguma coisa, né? Aí os participantes do curso iam lá, tentavam fazer, aí às vezes para um acontecia um erro, ele falava lá, professor, deu um erro aqui. E eu falava o seguinte, eu falava assim para ele, né? Não, é porque você esqueceu de colocar lá não sei aonde, no que e tal, né? E tipo assim, eu nem precisava ir lá e ver qual foi o erro que aconteceu nele. Eu já sabia, na minha mente, já sabia certinho tudo que poderia dar de errado conforme o que eu passava pro pessoal. Aí eu fiquei assim, peraí, talvez, né, eu tenha mexido um pouco demais com o Game Maker, né? Talvez. E acabou assim. Hoje eu gosto de ajudar o pessoal, tem bastante gente assim com bastante dúvidas ainda, né? E o Game Maker para mim é uma engine fantástica. São o quê? 18 anos trabalhando aí com engine. Antigamente, hoje o Game Maker tá mais restrito, mas antigamente eu conseguia fazer até vírus no Game Maker, né? Então, tipo, é uma engine fantástica, e quanto mais gente aí que gostariam de se tornar, né, desenvolvedores, eu tô aí à disposição também, né? O pessoal só falar aí, eu tenho um servidor no meu Discord lá, no Discord, que a princípio eu criei ele para começar a tentar abranger, né, esse pessoal assim com essas dúvidas e tal, né?
para ir poder estar ajudando, eles ficar assim um pouquinho mais perto, né? Mas vamos lá, a gente não sabe o que o futuro espera, mas se o futuro tiver aí com gente querendo desenvolver jogos, eu tô aqui para ajudar. É sensacional essa parada, porque olha só, eu vou querer até mesmo saber a opinião do Dutra sobre isso, posteriormente. Por quê? É porque você também comentou no ponto de vírus, cara, e também porque o Dutra, ele já mexeu com o Game Maker e tal, ele mexe com essas coisas, cara, tu não tem ideia, Leandro, de como que o Dutra, ele é uma pessoa tanto quanto serelepe. Ele é uma pessoa bem serelepe e ele com certeza, se no passado próximo, se você tivesse falado isso pro Dutra, Leandro, se você tivesse falado pra isso, cara, olha só, é o seguinte, eu fiz aqui um vírus no Game Maker, tu não imagina a ambição do Dutra que seria de tentar recriar, tendo você ministrando, como que ele criaria um vírus no próprio Game Maker. Mas assim, antes de eu querer saber a opinião do Dutra sobre essa parada do Game Maker, é uma questão que você possivelmente foi uma pessoa tanto quanto especialista no assunto no momento de muitas pessoas. Possivelmente na vida de muita gente que mexeu com Game Maker, que não sabe que você ainda tá nativa. Quem sabe? Como você comentou, até mesmo dos próprios moderadores você perdeu o contato. Então imagina da comunidade que recebeu a sua ajuda e que seguiu à frente no próprio Game Maker, ou, sei lá, mudou de engine e tal, enfim, N questões que podem ter acontecido. Mas olha só, cara, que curioso. Além de ser um especialista em Game Maker com 18 anos na ativa, sabendo ali, tendo telepatia com os próprios computadores ali no qual os usuários estão utilizando para saber qual é o erro ali, achei isso bem interessante. Claro, na prática vem toda essa profissionalidade. Uma coisa que, minha nossa, cara, temos aqui um especialista em Game Maker que continua ajudando pessoas. Isso é um exemplo bem árduo, não sei se o Dutra vai concordar comigo, com comparações que podemos fazer com outros convidados anteriores aqui do Papo Talk, por exemplo. Claro, a gente está utilizando porque tem ligação com a gente, mas que podem ser comparadas a outras pessoas, cara, pela internet, que fazem algo meio, não sei se eu poderia utilizar o termo desagradável, o tanto quanto outras questões que já comentamos aqui anteriormente. E o Leandro, novamente, não sei se o Dutra vai concordar, mas o Leandro seria aquela estrela ali no meio de tantas outras apagadas que fazem o rumo da industrialização de jogos aqui do Brasil alavancar. Você não acha, Dutra? Cara, assim, como você mesmo disse, eu já usei o Game Maker, o GML. A linguagem do GML é... Caraca, mano, eu tô engasgando com a palavra com GML e com GMS. É GML, né? Só pra confirmar o script do Game Maker ainda, não é? GML. Tá, só pra ter certeza. Como você mesmo já disse, ô Mago, eu já usei bastante o Game Maker, principalmente o 1.4, que eu mexi bastante antes dele se tornar pago, né? Antes dele por 2. Eu não sou um profissional de Game Maker como o nosso queridíssimo convidado Leandro, mas eu já fiz várias coisas interessantes. Eu não cheguei a fazer um vírus, mas sim, eu seria uma ótima pessoa que iria me perguntar como que ele fez tal ato, ainda mais porque é uma coisa que eu não usaria pro mal, claro. Primeiro, eu não usaria pro mal. Poderia zoar um amigo ou outro, mas eu não ferraria o PC do cara. No máximo, seria tipo... Olha, travar alguma coisa do computador dele. Não que eu já não tenha feito isso. Mas é aquela. Que se tal coisa é divertido... O GML, uma ótima linguagem de script do próprio Game Maker, é uma maravilha de mexer. Eu não sei se ainda continua parecido com C, que... Claro, deve ter modificado bastante coisa, mas era muito parecido com C. Agora eu não tô lembrado. Não, ainda tá parecido sim, porque eu tava conversando com um colega meu que ainda tava parecido. Até o Leandro mesmo concordou, ele confirmou pra mim que continua aparecendo com C. E antes de virar um amante de JavaScript, que atualmente eu sou um amante de JavaScript, eu ainda amo bastante C. Trabalhei bastante com C, fiz bastante coisas simples com C, mas que claro, se fosse pra mim voltar pra uma linguagem sem ser
o JavaScript atualmente, eu votaria pro C. E provavelmente se eu fosse pegar uma outra engine que eu quisesse mexer bastante, claramente seria o Game Maker Studio. Então, cara, assim, que bom que você é uma estrela que continua nesse meio de tantos desenvolvedores, programadores em si, que quer ajudar na comunidade. Claro, tem muitos que querem ajudar, mas sempre querendo algo em troca. A gente fala, a única coisa que eu quero em troca de eu fazer um favor é o meu bem. Basicamente, você precisa de ajuda? Eu vou te ajudar, mas a única coisa que eu vou querer em troca é o quê? Que no futuro, se eu precisar, alguém me ajude. É basicamente isso. Porque tu ficar pensando, eu quero algo em troca. Tipo, te ajuda se tu me dá R$50, por exemplo. Claro, tem gente que vai te dar R$50, tem gente que não vai. Mas tem gente que gosta de ajudar, como eu. Tô dando exemplo de mim porque eu gosto de fazer isso. O Mago pode ser testemunha disso. O cara pede um favor pra mim que eu sei como resolver, eu vou tentar resolver. Mesmo que demore um pouquinho, eu vou tentar resolver. Isso, se eu não souber como fazer, eu vou falar, cara, eu tentei, não consigo. Se eu não souber tal coisa, se eu nem tento, às vezes, dependendo do que eu saber, a minha própria capacidade. Mas se for algo que eu posso assim, eu quero fazer isso porque eu quero tentar melhorar, tanto pra mim quanto pra ajudar a pessoa, eu vou fazer isso. Não esperando algo tipo dinheiro, essas coisas, ou querendo que ele me faça alguma coisa pra mim, me chamando de superior, não. Só quero que no futuro, alguma pessoa, se eu precisar de ajuda, eu esteja, claro, a pessoa retornar o negócio. Como um professor meu fala, gentileza gera gentileza. Filósofo Dutra. Assim, o Dutra, já que você tocou nesse ponto e tal, me ajuda aqui, eu te ajudo, e afins, uma coisa que eu achei meio interessante do que o Leandro trouxe à tona, que ele tava desde lá do Orkut, ganhou lá a moderação e tal, tudo mais, e continuou ajudando as pessoas de uma maneira que ele não se importava tanto. Não tô dizendo em questões de se importar em ajudar, não. Estou dizendo em questões que o Dutra trouxe à tona e que muitas pessoas hoje em dia fazem querendo algo em troca. Querendo algo, até mesmo dinheiro, assim, por exemplo. Enfim, não vamos julgar se é errado ou se não é errado. Mas, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto D. Ele comentou, o Leandro no caso, ele até mesmo comentou que hoje em dia ele tem até mesmo uma atualização de suas ajudas, um Discord, um servidor no Discord. Então, olha só, cara, é uma parada que, tipo, enquanto muita gente tem ali obstáculos e maneiras que não conseguem resolver no âmbito de programação e desenvolvimento de jogos, no próprio Game Maker, por exemplo, o próprio Leandro, dentre muitas outras pessoas, conseguem estar ajudando essas poucas. E por que eu gosto de enfatizar isso, cara? Porque que você tá falando essas coisas, mas você fala em outros e tal. Cara, justamente porque nós temos que frisar isso. Vou até mesmo querer a opinião do Leandro sobre isso posteriormente. Mas, cara, eu creio que nós temos que frisar isso o quanto for possível. Por quê? Porque a industrialização dos jogos aqui do Brasil, o mercado de jogos brasileiro, até então ele ainda não é tão grande. Claro, ele tem previsões de crescer muito ainda nos próximos anos. Por quê? Porque com o avanço da internet, o avanço de velocidade de internet aqui no Brasil, o avanço de tecnologias, melhoria de preços em game engines, fica muito mais acessível para muita gente. Além de escolas especializadas aceitando instrutores, professores especializados em ministrar cursos de jogos, desenvolvimento de jogos. Porque até então, há um bom tempo atrás, muitas escolas do Brasil ainda não tinham isso. Ainda não tinham instrutores para ministrar cursos voltados a desenvolvimento de jogos, fazendo com que muitas pessoas recorressem a conteúdo gratuito pela internet. Pessoas que estariam ajudando a si mesmas, como por exemplo, que o Leandro comentou, em comunidades como por exemplo do Orkut. Então, cara, hoje em dia a gente tem essa facilidade de muitas escolas especializadas ofertando cursos sobre desenvolvimento de jogos. É uma coisa surpreendente, uma parada que chegou no Brasil muito tarde. É por isso que, novamente, eu vou querer a opinião do Leandro depois, mas frisando isso, a gente consegue alavancar um pouco mais o desenvolvimento de jogos.
Porque, não sei se o Leandro já viu, muitas pessoas falam quando vem um jogo brasileiro, um jogo brasileiro deve ser horrível, deve ser aquele jogo 2D de plataforma, todo cagado, todo ruim e tal. Pra que eu vou querer jogar? Sabe, muitas pessoas pensam assim. Hoje em dia, muitas mesmo. Muitas pessoas querem ficar jogando aqueles jogos AAA, cheio de gráficos e tal, e sem dar a mínima pra jogos, pelo menos, desenvolvidos por brasileiros, mesmo que o tão ruim que ele for. Porque pelo menos uma opinião, uma dica que você possa dar para esse desenvolvedor já vai ser o mínimo de ajuda que ele pode receber, o mínimo de feedback que ele possa receber. Assim, eu digo no âmbito de desenvolvimento de jogos. Qual que seria a sua opinião sobre o mercado brasileiro de jogos atual, Leandro? Então, Mago, eu posso dizer assim que o mercado de jogos ele é um prédio que está em construção, né? Só que é o seguinte, você não começa a construir um prédio pelo térreo, pelo alto dele, né? Você não consegue construir ele por cima. Você tem que ir da base, você tem que ir da fundação. O desenvolvedor que ele quer fazer, por exemplo, um jogo bonito, né? O pedreiro que quer construir um prédio bonito, grande, ele tem que começar pela fundação. Eu não sei como fazer jogo, né? O jogo tem lógica. Eu não sei lógica. Então vá aprender lógica, né? Mas eu vejo esses negócios assim tão bonito, eu não sei como fazer esses negócios bonitos. Vá aprender design. Tem um negócio muito maravilhoso, por exemplo, que você vai pesquisar a psicologia das cores. Psicologia das cores é uma coisa que explica por que um botão de OK é verde e por que um botão de cancelar é vermelho, né? São coisas assim, são pequenos detalhes que você tem que ir pegando. Mas eu não sei exatamente como fazer isso daqui. Você pode me mandar o código? Não fique procurando códigos, procure conceitos. Procure conceitos. Para pensar o seguinte, os desenvolvedores de antigamente, eles não tinham referências. As únicas referências que eles tinham eram os conceitos, propriamente dito. Eles não tinham códigos, eles não tinham nada disso daí. Não tinha um GitHub, um Stack Overflow lá para eles pegar os códigos prontos. Não. Eles tinham apenas o conceito. Eles sabiam, por exemplo, eu quero um personagem caricato, né? Cômico. Como que você faz um personagem cômico? Vai pesquisar design, pesquisa lá como que desenha um personagem cômico, né? Mais caricato ali e tal. Então, o que eu posso dizer é justamente isso. Vai atrás dos conceitos, pesquisa os conceitos, começa da fundação, entendeu? Começa da base. Depois que você tiver uma base mais sólida, começa a pesquisar um pouco melhor como que faz isso, como que faz aquilo. Por exemplo, eu quero fazer um jogo de tiro. Beleza. Você sabe por onde que começa a fazer um jogo de tiro? Não. Pesquisa os conceitos, então. Beleza, eu pesquisei os conceitos. É chamado jogo de tiro em primeira pessoa. Por que é primeira pessoa? Pesquisa o conceito, por que é primeira pessoa. Entende? Muito disso acontece principalmente do motivo assim de é jogo feio, é jogo isso, é jogo aquilo. Por que essas coisas acontecem? Porque a pessoa que estava desenvolvendo, muitas vezes ela resolveu pular a fundação, pulou a base, simplesmente desenvolveu porque queria fazer um negócio assim e pronto, né? E a partir do momento que já estava pronto, ela resolveu partir para outra coisa e fazer, e foi, entende? Aí o que acontece? Tem muitos jogos no mercado que depois tá cheio de bugs, tem falhas de animação, tem texturas que não coincidem umas com as outras. São pequenos detalhes que você precisa ter essa noção. Hoje a gente tem aí internet, a gente tem inúmeros vídeos, tutoriais, gente para ajudar. Hoje a gente tem todo mundo aqui tem um celular, pelo menos no bolso. Usa esse celular então, aprenda, né? Pesquisa, vai na internet, procura por materiais. Eu não sei ler inglês. Beleza, tem ferramentas aí que traduzem sites inteiros, se for o caso, né? Mas vai atrás de conhecimento. Você tá com bibliotecas inteiras aí na palma da mão, no teu bolso, né? Vai atrás, pesquisa.
É isso que acontece. Uma das coisas assim mais interessantes, que eu gosto bastante disso daí também, o mercado de jogos ele tá um pouco saturado, eu diria, até. Não digo assim do mercado brasileiro, eu tô dizendo no sentido mundial. Porque você vai, por exemplo, pega um comparativo aí dos jogos de tiro em primeira pessoa, né, os jogos AAA aí. Você vai ver que todos eles têm conceitos quase que similares. Tá tudo assim, tudo quase idêntico. O visual. Teve até uma época mesmo dos jogos, principalmente foi lá nos anos 2003 a 2006, talvez, não sei, que resolveram colocar entrou na moda, né, um negócio de design lá, de pegar os visuais, deixar eles mais realistas, né, e acabou trazendo, por exemplo, o quê? Todos os jogos nesse período aí, a imagem deles, o visual deles era praticamente marrom, ou praticamente cinza, ou praticamente uma cor assim bem monótona, né? Por quê? Porque é realismo. Por que os jogos de hoje são coloridos? Porque viram que colocar um negócio desses aí não tinha definição nenhuma, né? Entenderam? Como que a gente pode, por exemplo, também vislumbrar o futuro, então? Já que a gente tá falando aí de evolução, como que a gente consegue vislumbrar o futuro? Como que eu vou conseguir fazer alguma coisa boa no futuro, né? Sendo que já tem tantos jogos aí. Faz o seguinte, usa o mesmo conceito de história, né? Pesquisa a história dos jogos para não repetir os erros do passado. Eu vou dizer aí, nos anos 80, 90, teve muito jogo bom e teve muito jogo ruim. Os jogos ruins você não ouve falar hoje. Não ouve falar hoje. Muitas vezes os jogos ruins, por quê? Porque apresentavam uma interface totalmente confusa, porque as cores dele eram horríveis, os efeitos sonoros dele eram ensurdecedores, entende? Por que Doom, por exemplo, explodiu a indústria, né, dos jogos? Porque simplesmente foi uma sacada de gênio, o Doom. O cara simplesmente pegou o que já tinham feito, né, antigamente, no caso do Wolfenstein 3D, e apenas melhorou um pouquinho mais, mas apresentou uma dimensão que o pessoal não havia vislumbrado ainda, né? E a partir daí começou a vir essa explosão dos jogos de tiro em primeira pessoa. Acho que é incrível isso, né? Essa história dos jogos, quando você vai analisando os jogos de plataforma mesmo, né, da época do Super Nintendo, do Mega Drive, né? Vamos jogar aí um pouquinho mais para trás, o Master System, Nintendinho. Os jogos famosos tinham conceitos muito bem definidos. Eu aperto o botão de pular. Como que deve ser o pulo do personagem? Tá lá o pulo. Ele simplesmente pula e cai no chão. Perfeitinho. Mas depois que cai no chão, o que tem que acontecer? Ele tem que sair deslizando o personagem ou não? Você vai ver, você consegue analisar cada um desses aspectos quando você tá, por exemplo, jogando um jogo para estudar o jogo. Eu gosto de dizer isso até aqui com a minha esposa, que a minha esposa às vezes vê eu jogando um jogo aqui, pelo amor de Deus, né? Mas eu gosto bastante de eu jogar e estudar o que eu tô jogando, né? Por que foi feito isso? Por que foi feito aquilo? Às vezes eu passo assim, em uma única fase, tava jogando Power Slave esses dias atrás, e eu ficava assim, 50 minutos em uma única fase. Por quê? Porque eu via, por exemplo, uma repetição de textura e eu olhava, nossa, é a mesma textura, só que os caras conseguiram aproveitar ela de um jeito incrível, né? E aquilo lá, você pega, você analisa aquilo e grava aquele conceito ali, que no futuro você pode acabar precisando daquilo, entende? Então, essa é a minha dica para os desenvolvedores, né? Para quem quer começar a desenvolver jogos. Pega os conceitos, pega a fundação, pega a base, começa por eles, constrói o teu jogo utilizando eles, firma bem aí nos conceitos e faça o seu jogo da maneira que quiser, só que aprenda os conceitos, entenda por que o botão de OK é verde e por que o botão de cancelar é vermelho, entendeu? É basicamente isso.
Cara, assim, uma coisa que você falou sobre psicologia das cores, eu vou falar assim, porque eu sou formado nisso. Não vou falar assim, formado como um designer, mas eu tenho o certificado do curso que eu fiz. Não necessariamente porque eu falei assim, quero ser um designer. Não, eu queria entender o porquê das cores, o porquê o sentido disso, e o porquê escolher tal cor. Eu queria realmente saber disso. Ainda mais porque eu estudo isso e porque, mesmo que não seja algo, sim, que a maioria vai querer estudar, porque vão achar chato, porque vão querer. Vamos dar um exemplo bem simples. Por que a maioria das empresas de alimentação são vermelho e amarelo? Porque dá sentido de fome. Representa que a pessoa vai querer comer. Então, basicamente, dá a sensação da pessoa querer comer. Então, por isso que o McDonald's, o Burger King, algumas pizzarias, a maioria das logos são vermelhas. Por esse motivo, vermelho e amarelo, né? A maioria das vezes. Por esse motivo. É uma coisa que, se você estudar, você não vai querer parar de estudar. Ainda mais se você curtir. É um negócio que... Eu tô falando assim, por mim. Eu tô falando de mim. Eu gosto bastante. E... por isso até hoje eu ainda dou uma estudada. Quero fazer um negócio... Eu sou horrível em design. Eu sou horrível em design. Mas eu gosto de estudar o negócio. Mesmo que eu seja ruim, eu tento estudar o negocinho, ficar bonitinho. Tentar fazer o negócio ficar bonito. Eu sou horrível em tipografia, principalmente em fonte. Eu falo mesmo, sou horrível nisso. Ainda mais pra uma pessoa que é front-end, falar isso é bizarro, mas sim. Eu tenho esse defeitinho da vida, acontece. Mas eu concordo totalmente com você sobre pesquisar esses conceitos, né? Pra você saber o que você tem que fazer, você querer fazer algo, mas compreender certinho primeiro o que você quer fazer. Quero fazer um jogo de tiro, mas como que é um jogo de tiro? Você não vai falar, o carinha tem que saber correr e atirar. Isso é o básico de um jogo de tiro. Por que a maioria dos jogos atualmente, como até o próprio Leandro falou, estão muito parecidos? Porque não inovam, porque não tem a sua essência, digamos assim. Por que Celeste vendeu bastante? Porque é um jogo de plataforma? Não porque é um jogo de plataforma. É por causa da individualidade dele. A mecânica que todo jogo tem, que é pular e desviar de plataforma. Todo jogo de plataforma que você for jogar, você vai ter que pular, a maioria das vezes, e desviar de plataforma. Porém, você tem que pensar nisso de um jeito muito louco, assim. Você vai ter que fazer isso de uma forma rápida e, claro, o que eu tô falando? Tô falando de uma pessoa que só jogou um pouquinho de Celeste. Eu não consegui nem passar de muitas fases. Porque eu não tenho tanto reflexo pra jogar um jogo tão rápido. Mas é um jogo muito bom, assim. Se tu tem ótimos reflexos, é um jogo muito bom. Nesse sentido que você vai entender. É um exemplo básico, mas que fez sucesso pra caramba. Muita gente queria jogar Celeste por causa, não do conceito, digamos assim, mas pela sua individualidade, digamos assim. Acredito que é isso. Eu não sei se vocês concordam comigo. Então, se vocês concordam comigo, não sei, vou descobrir daqui a pouco. Mas eu acredito que seja por isso que a pessoa tem que saber. Ele tem que criar uma essência pro próprio jogo. A pessoa chegar lá e falar... Pegar um jogo de futebol, por exemplo. Vou dar um exemplo de jogo de futebol. A maioria dos jogos de futebol são tudo igual. Não tô mentindo, porque você pode ter a sua individualidade? Pode. Mas a maioria das vezes são todos iguais. PES é melhor FIFA? Não sei, não importa. Eu não jogo esses jogos. Eu não tenho a menor ideia de como funciona cada jogo. Mas não é por isso que eu não vou jogar. Não vou falar assim, esse jogo é melhor que aquele. Cada um tem seu gosto pessoal. É a mesma coisa o cara falar que prefere Sony do que Xbox, por exemplo. Tem que pegar um PlayStation do que um Xbox. A pessoa vai por gosto. Então, pra mim, esses jogos de futebol, esses jogos muito, muito, muito mesmo parecidos, você vai ter que fazer algo para inovar. O que esse jogo tem que aquele ali não tem, que você vai querer jogar mais ele. Um exemplo muito bom é, como eu disse, Celeste. Então, pegar um Mario e um Celeste da vida, eu vou jogar Celeste? Posso até jogar. Por causa da individualidade dele. Assim, é o que eu penso agora. Eu quero saber a opinião de vocês. Então, a princípio, essa questão assim de você precisar jogar os jogos para inovar,
toda a indústria, no caso de jogos, né, ela cresceu praticamente em cima disso, né? Os jogos só chegaram hoje no que eles são porque houve uma evolução. Houve uma evolução. Se você analisar aí os jogos, por exemplo, da década de 80, né, eles são muito diferentes com os jogos que nós pegamos aí da década de 90. Né? Vou citar aí de novo o estilo aí, né, dos jogos de tiro em primeira pessoa. Por exemplo, só na década de 90 nós tivemos uma evolução gritante, né? Começou aí o principal, assim, que apresentou uma engine boa, era rápido, tinha um tema interessante, né? É considerado até hoje o avô, né, dos jogos de tiro, que é o Wolfenstein 3D, né, da ID Software. Depois dele, o que veio? Qual foi a grande evolução? Foi o Doom. O Doom simplesmente pegou a questão, né, do tiro em primeira pessoa e acrescentou lá plataformas de diferentes alturas, apresentou toda uma ambientação, né? Aquela ação frenética ali do jogo. E teve vários, tanto o Doom foi tão estrondoso o sucesso dele, né, que hoje a gente tem aí o termo clones de Doom, né, que foram outras tentativas que outras produtoras tiveram para tentar replicar a fórmula que o Doom apresentou, né. Depois do Doom, o que veio? Veio o tal do Quake. O Quake simplesmente levou aquilo lá. O personagem antes no Doom ele olhava só reto para frente, né? Não, no Quake agora olha para cima e para baixo e é 3D de verdade, né? Não é o 3D simulado que foi o que a Engine Build lá do Ken Silverman fez. Então, tipo, sempre foi essa questão aí de evolução. Eu fico imaginando qual vai ser a próxima evolução nos jogos de tiro, porque a gente já tem gráficos bonitos, a gente já tem. Trabalhar com questão de viagem no tempo, tem. Modificar o tempo durante o jogo, tem. Até hoje, por exemplo, o Max Payne é considerado o Matrix dos jogos, né? Só porque foi um dos primeiros jogos que simplesmente pegou aquela ação frenética e no meio dela você consegue ficar tudo em câmera lenta, né? Então foi assim. Então essas pequenas ideias que foram progredindo cada vez mais. Eu fico impressionado em saber, eu fico, na verdade, assim, ansioso em querer saber qual que vai ser a próxima evolução nos jogos de tiro. Jogos de plataforma, nós temos aí também inúmeros exemplos. Você citou aí a questão do Celeste. Eu joguei bastante Super Meat Boy, né? A questão aí dos jogos de plataforma que você tenta de novo e você tenta de novo e tenta de novo e morre, sabe, sei lá quantas vezes, né? Mas tem aquela movimentação fluida, né? Foram jogos assim que pegaram o conceito normal de um Sonic, de um Mario, né? E levaram ele ao extremo, né? Eu vou fazer um jogo onde o cara tem que saber certinho o momento certo de pular lá não sei aonde. Então, tipo, a gente tem que investir mesmo nessas inovações. Você citou aí a questão do FIFA e do Pro Evolution Soccer. Eu vi um artigo uma vez, né, de um cara que entrevistou até alguém da EA Sports, né, falando sobre questão de inovar, né, o FIFA um pouquinho. Tipo, todo ano vocês estão lançando a mesma coisa. Vocês não pensam em mudar de repente um pouquinho? Tipo, um modo zumbis, de repente, né? Lá no meio do futebol. É uma coisa assim. Mas tá saturado, tá faltando inovação, né? Os jogos indie estão aí para isso. Muitas vezes as empresas grandes, elas fazem o que elas fazem porque o pessoal que tá lá em cima determinou isso e pronto, acabou, né? Agora, os jogos indie, rapaz, a gente tem uma liberdade criativa gigantesca. Basta a gente querer fugir um pouco do padrão. Mas antes de fugir do padrão, a gente tem que primeiro saber qual é o público, saber qual que é, o que a gente vai ter que fazer, como que a gente tem que fazer, e depois você inova lá em cima daquilo lá que você quer. A gente tem essa liberdade, pelo menos, né?
Um exemplo bem claro, eu acredito, é os jogos de quebra-cabeça. O que faz cada jogo de quebra-cabeça, assim, pelo menos ao meu ver, ser inovável? Porque tu pensa, o que nós vamos inovar em um jogo de quebra-cabeça? O jogo, a maioria das vezes, são todos iguais. O que muda é o desenho, geralmente. A forma das peças, como que você vai embaralhar esses negócios, são muitas variáveis que faz um jogo simples de quebra-cabeça que praticamente tá saturado. Se tu for ver, é um jogo que tu pega pra fazer, tu vai fazer o quê? Colocar personagem, vai pegar um pedaço, vai colocar as pecinhas pra montar. É basicamente isso. Então, não tem como você mudar muita coisa no quebra-cabeça. Que basicamente não... Claro, tem várias coisas que você pode modificar, colocar uma forma diferente, como eu disse, colocar uma pecinha aqui diferente da outra, fazer uma forma de encaixe novo. Eu acredito que esse seria inovação do quebra-cabeça. Não sei se o que você acha, Leandro, ou até mesmo o que o Mago acha sobre isso. Então, questão assim de inovação em quebra-cabeça, cara, é um negócio assim, às vezes a gente pensa assim, a gente se prende tanto nos conceitos, né? Tanto assim sempre foi feito dessa forma e vai ser sempre feito desse jeito, né? O que eu diria sobre questão assim, vamos inovar aí o quebra-cabeça? Cara, existem assim inúmeras formas de você apresentar o conceito de quebra-cabeça. Existe um jogo que eu joguei bastante, né? Eu apresentei ele para minha esposa, eu achei que talvez ela tenha se animado um pouco até demais com ele, até porque ela zerou o jogo, né? É um joguinho antigo, Microsoft Studios, se não me engano, chamado Pandora's Box, né? Caixa de Pandora. É um jogo em que ele apresenta inúmeros tipos de quebra-cabeças. O jogo, para você ter uma noção, ele foi criado pelo próprio designer do Tetris, né, o Pajitnov. E então, assim, por exemplo, ele tem lá o quebra-cabeça de você montar um quadro, um vaso, por exemplo, um vaso Ming lá, né, chinês. E a maneira como ele apresenta, tipo, você pode rotacionar aquele vaso, você coloca as peças lá, você rotaciona as peças. Ele apresenta quebra-cabeças no formato de rotoscópios, por exemplo, onde as peças, normalmente, né, elas não são dispostas numa grade, elas são dispostas em circunferências, em pequenos trilhos, assim, de circunferências, onde você vai girando as peças para poder colocar elas no quadro, né, na posição correta. Ele tem inúmeros estilos de quebra-cabeças diferentes. É um jogo assim que eu acho fascinante. Ele é um pouquinho antiguinho, né? Isso daí eu falei, 99 esse jogo. Mas ele é fascinante nesse conceito assim de como que poderia vislumbrar, né, uma evolução aí do quebra-cabeça, entendeu? Basicamente isso. Essa questão de essência, de conceito, é uma parada que eu vou puxar aqui pro gancho de jogos de terror. Porque a questão de saturação também já chegou no gênero terror, horror e afins. Que até então, atualmente, o que prosperam são jogos de Resident Evil, Silent Hill e outros assim que são razoavelmente grandes no gênero. Porque os outros, seja eles de empresas grandes ou até mesmo alguns indies, olha só, alguns, eles estão meio saturados. Por quê? Porque a maioria está simplesmente jogando jumpscare na frente do usuário. Você está em um cômodo de uma casa, você vira esse cômodo, tem um jumpscare, te assusta, aparece um modelo de um personagem de 3D na tua frente e some de repente, com um som extremamente alto para te assustar. Aí você anda mais um pouco, tem a porta de uma sala, você entra na porta, pimba, mais um jumpscare, mais um susto com um som extremamente alto, tal. É assim que está, então, atualmente, muitos jogos do gênero de terror, atualmente.
E, novamente, que prosperam são esses jogos de Resident Evil, Silent Hill e afins, e afins, e afins. Tanto que, por que o PT Silent Hills, lá feito pelo Kojima e tal, que muita gente conhece, ele bombou naquela época? Porque simplesmente ele inovou no conceito de terror, ultrapassando até mesmo o que Silent Hill fazia, no caso, muito mais abertamente. Na verdade, era pra ser um jogo da saga de Silent Hill, que o PT Silent Hills. É meio lógico, claro, mas teve toda uma treta entre o Kojima e tal, entre a Konami. Mas enfim, tanto até mesmo do próprio Resident Evil, que na verdade o Resident Evil é muito mais voltado a survival horror, mas não deixa de ser um jogo do gênero. E por que novamente fez sucesso? O PT Silent Hills, naquela época, novamente inovou em questões de conceitos. Lá, cara, se vocês já viram, se não viram ainda, podem dar uma pesquisada, mas ele é muito bem trabalhado. O conceito dele é muito bem trabalhado. Se você for jogar ele hoje em dia, parece que ele foi feito esse ano, de tão bem trabalhado que ele é. E tão bem trabalhado que é a psicologia do terror que é imposta nele. Lá, porque não tem um jumpscare que é todo momento. Não tem sustos que aparecem pra você a todo momento. Não, tem uma paradinha ali, tem um enredo ali todo feito, tem os efeitos sonoros, tudo bem feito e tal, que trabalha muito bem. Ou seja, inovando também no conceito de terror, justamente por isso que fez sucesso. Além de, claro, também tem lá o ator que faz o Daryl Dixon de The Walking Dead, tal, Norman Reedus. Enfim, acho que vocês pegaram aqui a ideia que eu tava querendo passar. Que também tem nos jogos de gênero de terror, onde a maioria é simplesmente jogando jumpscare na tua cara. E não trabalha muito bem conceitos que podem tentar inovar um pouco, mas muitos também inovam. Tem muitos que inovam, cara. Tem uma pegada de muitos jogos de terror que inovam bastante nesse conceito, onde tem muitos jogos que implementam uma textura gráfica, onde parece que você está jogando um jogo de uma fita de VHS dos anos 90. É totalmente incrível como que funciona a inovação e a criatividade de muita gente. Mas enfim, antes de puxar o próximo gancho, cara, só para dar uma complementada na teoria das cores que o Leandro havia comentado, a gente também implementou aqui no Nutriso, Leandro. Incrivelmente. Tanto meio inconscientemente, como conscientemente também. Porque foi uma parada que a gente simplesmente fez assim, vamos fazer desse jeito e tal, porque parece que faz sentido. Mas a gente também olhou na teoria das cores e tal. Enfim, a cor roxa, por exemplo, aqui do Nutriso, que a gente utiliza tanto para em moldes de thumbnail, a logo e tal, o fundo, a cor roxa. Que dentre todos os significados que a cor roxa passa, a gente tentou pegar simplesmente o ponto de sabedoria e informação, justamente pelo ponto da tecnologia, e é justamente alguns tópicos que a gente frequentemente tenta trazer nos vídeos que a gente propõe, nos vídeos que a gente publica. Justamente por quê? Porque tem muita desinformação na tecnologia em geral. Então é por isso a escolha da cor roxa no canal Lutris. Por exemplo, o Leandro ele comentou sobre a desinformação que muita gente tem um celular no bolso e não utiliza pra nada. Vai ver um TikTok da vida, bicho. Vai ver um Kawaii da vida, vai ver uns videozinhos bobos na vida, mas não vai pegar pra estudar alguma coisa. Não vai pegar pra se informar sobre algum assunto. Aí você vai ver, essa é a mesma pessoa que quer dar opinião sobre alguma coisa. E ela não tá capacitadamente nada sobre isso. Ela é a pessoa que vai lá numa rede social pra falar sobre alguém. E quando ela termina de falar, ela vai pegar o seu celular, vai abrir seu aplicativo ali, vai ficar horas e horas vendo vídeos bobos, curtos e bobos. E essa mesma pessoa que quer dar opinião e quer taxar muita gente. Só complementando o que o Leandro havia comentado anteriormente, que é coisa que a gente já comentou, aliás, aqui no Lutris. Mas enfim, cara, para dar continuidade em outro... Cara, o Leandro, ele havia me passado aqui, com acesso antecipado lá da Steam, o jogo Beyond the Storm, que é um jogo, cara, que eu acho muito interessante. Eu sofri um pouco ali no iniciozinho, mas eu me adaptei um pouco. Além de que eu também parecia que eu tava com dinheiro infinito. Então eu consegui dar um upgrade muito bom no escudo, nas minhas armas também. Vai estar aparecendo. Ele possivelmente é o vídeo de fundo que vai estar rolando a minha gameplay.
E eu consegui, cara, eu acho que eu morri umas 3 vezes, umas 3 ou 4, porque eu tava testando algumas armas. Nossa, eu achei uma arma muito poderosa, uma combinação entre ela e outra. Mas enfim, eu tô jogando batata aqui. Enfim, cara. Ô, Leandro, sobre Beyond Storm, cara, qual que foi a inspiração pra ter construído e desenvolvido esse jogo? Porque, com certeza, você se inspirou em alguns jogos que fizeram algo semelhante. Jogos que são desse tipo de você tá jogando ali tal, você tem sua nave e tal, você desviar de outros projéteis e continuar ali fazendo as fases. Antes de tudo também, uma coisa que eu achei bem interessante, você deu uma boa construída. Quando você pega lá os dados, você pode olhar os dados depois lá no menu. E você vê que ele tem toda uma historinha ali já bem construída, mesmo sendo ali não um jogo completo ainda. Mas eu fui lá, cara, tem toda uma historinha, tem todo lá um texto já bem produzido, tem as naves lá, os componentes no caso da nave, arma, escudo, todo um textinho lá que detalha sobre cada um. Achei isso muito interessante, cara. O que você teria a nos dizer sobre o Beyond the Storm, que até então aparenta ser o seu projeto principal, assim, ou pelo menos seu próximo lançamento para 2022? Eu consigo resumir o Beyond the Storm em uma única palavra: Tyrian. Simplesmente Tyrian. É um jogo de nave, né? Lançado aí pela Eclipse, né? Desenvolvedora Eclipse. Foi publicado primeiro pela XSIV Games, né? É uma publicadora aí que sumiu, não sei pra onde foi parar, mas depois, posteriormente, o Tyrian ganhou uma segunda versão intitulada Tyrian 2000, que foi publicado até pela Epic, que na época que ela era chamada de Epic Mega Games, né? O Tyrian foi desenvolvido por 3 pessoas, chamado Jason Emery, Alexander Brandon e Daniel Cook, né? E assim, cara, eu joguei muito esse jogo quando eu era adolescente, mas assim, muito, entendeu? Mas muito mesmo. Eu peguei eu jogava só a versão demo dele, mas, cara, o jogo, assim, parecia ser gigantesco, e ainda ele tinha aquilo de que, quando você zerava ele simplesmente continuava de volta, né, da primeira fase, tipo um New Game Plus, né, que a gente chama hoje. Você com a mesma nave, com os mesmos poderes, só que repetindo as mesmas fases ali do episódio 1. E, cara, através disso, eu fui descobrindo cada segredinho do jogo, fui comprando cada nave, fui comprando cada arma, fui experimentando isso, experimentando aquilo. Cara, eu joguei... Isso que eu posso falar, eu joguei muito esse Tyrian quando era mais novo. Eu joguei tanto ele que em 2007, aproximadamente, eu tentei fazer um remake dele, né, chamado Supreme Tyrian. Eu vou dizer assim que tem muito desenvolvedor, por exemplo, que tem o sonho de criar um novo GTA mais melhor, né? E no meu caso não foi o novo GTA, né? Foi o Tyrian, o novo Tyrian, só que melhor, né? Só que assim, o que eu era naquela época? O que eu tinha de conhecimento naquela época? Não tinha nada. É óbvio que o projeto ficou uma porcaria, né? Tipo, os gráficos de PowerPoint que eu usei na época, né? Teve algumas... como que eu vou dizer? Eu tentei reescrever as músicas que o Alexander Brandon tinha escrito pro Tyrian, né? Eu tentei reescrever as músicas e, cara, saiu uma pior que a outra. Os acordes tudo dissonante. Eu não consigo escutar aquelas músicas hoje. Tá tudo tão feios. Graças a Deus o projeto não tinha saído do meu computador lá de casa. Graças a Deus. Porque, olha, tava muito feio isso daí. E aí, esfriou isso daí, né? Como eu falei, eu tive um hiato aí, né, de desenvolvimento. Depois eu fui apenas ali ajudando algumas coisas assim e tal. Começou a vir trabalho, começou a vir igreja, começou a vir família, né? Eu tô com 2 filhas hoje, né? Uma delas aí ainda é bebê, né? Tá nos seus 9 meses, né?
E assim, e eu já tava assim, colocado assim, que eu não vou mais criar nenhum projeto. Eu não vou mais tentar me aventurar aí no desenvolvimento de jogos, né? Talvez ajudar ainda as pessoas, isso daí a gente ajuda, né? Dá pra ajudar, dá pra ver código, dá pra opinar aqui e ali e tal, mas desenvolver um projeto é uma... Eu sou um cara meio perfeccionista ainda, então eu gosto de me dedicar demais, né, no que eu tô fazendo. E aí eu coloquei assim, eu não vou mais fazer mais nada, né? Só que aí eu parei para pensar, peraí, eu comecei a desenvolver jogos porque eu gostava muito de fazer jogos e eu tinha um sonho de um dia virar um desenvolvedor de jogos, né? Hoje que eu sou um desenvolvedor de jogos, eu vou simplesmente pegar o meu sonho e jogar ele fora? Eu fiquei com isso martelando na minha cabeça, assim, por uma semana, cara. E aí eu peguei e passei, não, se for para realmente parar de desenvolver jogos, não, eu quero parar de desenvolver jogos, só que eu quero parar com chave de ouro, né? Eu vou pegar tudo que eu tenho e vou tentar investir em mais um último projeto. E foi aí que surgiu o Beyond the Storm. Eu comentei com um amigo meu aqui, né, ele mora em outra cidade aqui no estado. Eu comentei com ele se ele conhecia sobre esse tal do Tyrion, né? E ele falou, cara, é muito bom. É um jogo assim que eu joguei bastante também quando pequeno, ele comentando assim comigo, né? E aí eu falei pra ele, a gente conversando assim, nossa, será que não tem um remake do Tyrion? Porque eu não tinha parado pra pensar, né, nisso daí. E eu fui pesquisar, o mais próximo de um remake do Tyrion, que dá pra gente pegar, né, e jogar e tudo, eu vou dizer assim, é o Open Tyrion, que foi, na verdade, o Jason Emery, o programador original, né, que simplesmente deixou o jogo gratuito. E aí hoje você pode baixar o Tyrion gratuitamente na Good Old Games, nos pacotes, no caso, se você utiliza o sistema Linux, né, você pode simplesmente ir lá no gerenciador de pacotes, para quem usa Debian, Ubuntu e tal, e você vai encontrar também o Tyrion lá para rodar nativamente no Linux. Então, tipo assim, esse daí é o maior remake que ele tem. E eu fiquei até na dúvida, assim, poxa, mas não tem mais nada. O mais próximo que chegou foi um vídeo de 2016, se não me engano, de um cara que resolveu fazer a primeira fase do Tyrion toda em 3D, né? Tem um vídeo no YouTube e tal, acho que se você digitar no Google lá, Tyrion Remake, é o primeiro vídeo que aparece lá. E é aquilo, né? Não houve nenhuma informação a mais sobre o projeto, a única informação que tem é aquele vídeo, e pronto, acabou. E aí eu fiquei e pensei assim nele, e se a gente tentasse fazer um remake do Tyrion, né? Aí entrou a questão lá, vamos pegar aí os conceitos, né? O que o Tyrion por que o Tyrion é considerado um bom jogo? Né? Se você for pesquisar aí até alguns artigos, você vê que alguns deles vão até além e falam que o Tyrion é o melhor jogo de nave já feito. Né? Simplesmente assim, é um negócio assim, é um tiro muito muito alto, né, para você dizer assim, nossa, de todos os jogos de nave que você vê por aí, por que o Tyrion é o mais é o melhor, né? O jogo é cheio de falhas. Se você parar para pensar, o jogo é cheio de falhas, tipo, a nave tem inércia, tem alguns bugs ali de gráficos até durante as fases, tem algumas coisas assim que muita gente pega e fala, não, o jogo é ridículo, né? Só que aí você vai analisar. A maioria das pessoas que fazem algumas críticas assim sobre o Tyrion, às vezes é ou gente que está acostumada a jogar muito jogo atual, né? Ou, na pior das hipóteses, é gente que está acostumada a jogar o outro gênero, eu vou dizer assim, dos jogos nave, que é os tais dos Bullet Hell, né? Onde simplesmente a tela é preenchida com balas para todo lado e você não tem para onde correr, né? O Tyrion não é esse tipo de jogo. Até analisando, vendo um vídeo, né, de um rapaz até analisando o Tyrion, e ele falou que o jogo é o melhor porque
o Tyrion, ele não foi focado para ser uma questão de honra, né? Você começa o jogo e para você chegar ao final é uma questão de honra. Você simplesmente tem que ser intocável, você tem que ter uma visão de águia, você tem que saber certinho, você tem que pensar com todos os 15 hemisférios que devem ter no teu cérebro, né? Não, o Tyrion não foi feito para isso. O Tyrion foi feito para você começar a jogar e passar um bom tempo ali com ele, se divertir, entendeu? Mesmo depois de um dia estressante de trabalho, você pega lá e se diverte, né? Isso daí que foi a base principal do Tyrion, né? Eu confesso que alguns dias atrás, né, eu conversei com o Jason Emery, direto pelo Facebook, né? E ele, não só ele ficou impressionado com a questão de que ele não conhece nenhum desenvolvedor de jogos aqui do Brasil. Tipo assim, ele sabe que existem desenvolvedores de jogos brasileiros, mas ele nunca teve contato com algum, né? E ele falou que ele desenvolveu o Tyrion simplesmente porque ele não tinha muitos jogos para jogar, né? E aí ele resolveu falar, eu vou desenvolver um jogo para eu jogar. E tudo que ele foi desenvolvendo foi porque ele jogava lá e falava, aqui pode ter um negócio assim, assim, assado, acho que vai deixar mais divertido essa parte aqui. E resolveu colocar lá. E a maneira como ele e o Alexander Brandon conseguiram juntar tudo ali, a história, deixou um jogo simplesmente fascinante. E é justamente essa experiência do Tyrion que eu tô tentando replicar no Beyond the Storm. O Jason Emery mesmo falou que hoje ele não tem tempo para ele conseguir fazer um remake do Tyrion, né? Fazer uma sequência do Tyrion. Ele não tem tempo. Mas ele olhou o meu projeto e ele falou, olha, muitas das coisas que você colocou no seu jogo, eu teria colocado também. Um exemplo bem prático aí. A animação da nave, logo quando começa a fase, a animação da nave assim, voando e dando uma viradinha ali para ela entrar na posição de começar a jogar, entendeu? É uma coisa que o Jason tinha já vislumbrado isso daí quando ele pensou em criar uma sequência do Tyrion, né? Então, assim, eu acredito que eu tô indo num ponto certo aí, né? Num caminho certo aí para conseguir tentar replicar essa experiência aí do Tyrion. E eu acredito que colocando aí um pouquinho do meu tempero, né? A minha experiência que eu tive com o Tyrion, que para mim é de longe o meu jogo favorito de todos os tempos, né? Então, assim, eu acredito que eu vou conseguir mostrar ao mundo, né, o quanto eu consegui me divertir com esse Tyrion, e eu espero que o mundo possa estar se divertindo também, né? Eu não tô focando tanto assim pro mercado brasileiro. É claro, é um jogo brasileiro, né? Só que se você sai, por exemplo, do país, você consegue comunicar com praticamente com todo mundo, né? Se você começar a se comunicar em inglês. Então, simultaneamente, eu tô desenvolvendo o Tyrion em português e em inglês, né? Tem até uma opção aí nos menus, onde ele dá para você até alterar aí a linguagem, né? Ainda a dublagem tá em inglês ainda, porque isso facilitou um pouquinho, né? Um serviço online lá para poder estar gerando dublagem, mas vai ter dublagem em português também. É óbvio, né? Eu sou brasileiro, então tem que fazer também para o Brasil, né? Não posso esquecer do Brasil, né? Não tem como. Mas eu quero que esse projeto ele possa estar alcançando o mundo. E eu acredito que desenvolvendo ele assim em inglês e desenvolvendo ele com tanta raiz assim direto no Tyrion, né? Então tentando replicar essa experiência aí do Tyrion, vai em inglês aí pro mundo todo, né? E eu espero que o mundo possa estar se divertindo também com esse joguinho. Com certeza, cara, com certeza. Além do que, como as pessoas podem ver de fundo a gameplay passando, ele tá muito bem desenvolvido, cara. O Dutra ele não pôde ver porque eu não mandei vídeo a ele, nem imagem do game todo, mas na gravação ele vai ver como a gente pode tirar de conclusão realmente que você está sendo bem perfeccionista no teu projeto.
porque dá pra ver nitidamente que muito bem pra tentar ficar o máximo profissional possível. Ali no menu, então, cara, quando eu abri ali o jogo, cara, eu olhei assim, caramba, cara, que isso? Tá bem polido, tá bem profissional. O menu, então, por exemplo, ali da música, do som, dos efeitos sonoros e tal. Primeira coisa que eu fui testar, antes de iniciar o jogo, foi testar a música. Por quê? É uma coisa que eu também meio engraçada. Mas muita gente não consegue programar música. E isso é incrível. Programar música que eu digo, não a música em si, mas programar o efeito dela. O fade in, fade out, abaixar o som, aumentar o som conforme vai indo a configuração da música. E lá eu fui abaixando, fui subindo e deu pra ver que você desenvolveu até isso ali no jogo que nem tá lançado ainda por completo. E eu fui abaixando lá a música, tava abaixando por completo lá o som também, ao mesmo tempo que eu tava abaixando e tal. Eu posso estar falando, muita gente vai achar, é bobeira isso. Não, cara, mas muito jogo indie nem tem isso. Saca? Muito jogo indie não consegue fazer isso porque ainda tá iniciante e tal, tudo mais. Enfim, acho que deu pra pegar a ideia. Mas, de resto, cara, o outro menu onde você pode configurar as armas, o escudo, o gerador de energia, a sua própria nave em si, tá muito bem feito, cara. Tá cheio de efeito especial ali da própria nave. Quando você seleciona, ela tem meio que um glitch. Quando você escolhe ela, quando você vai selecionar ela, você vai aumentar ou coisa relacionada a isso. Uma parada que tá muito, mas muito bem feito, cara. Você teria a dizer pro Leandro Dutra sobre toda essa questão que ele comentou sobre ser um projeto tão importante assim pra ele? Assim, como eu sou um amante de jogo do gênero em si, não necessariamente do gênero que ele tá falando, mas em si do gênero geral, vamos dizer assim. Claro, eu sou aquele cara que joga mais joguinho de nave que mete bala pra tudo que é lado, claro. Eu adoro esse tipo de jogo, ainda mais porque eu gosto de testar, além de testar meus reflexos, porque eu posso falar assim, eu não sou uma pessoa que tem bastante reflexo, de jeito nenhum. Se eu for jogar uma bola na minha cara, a chance de eu não desviar vai ser grande. Não porque eu não estou rápido o suficiente, mas sim porque eu não vou conseguir acompanhar ela ou calcular, porque eu sou uma pessoa chata pra cálculo. Eu não sei se o Mago já viu, mas eu antes de fazer qualquer coisa, eu vou calcular. Eu vou fazer cálculo. O pessoal acha que eu sou louco, porque quando eu vou jogar uma bola, por exemplo, eu calculo o diâmetro, a possibilidade de essa bola cair. Eu tento criar todas as possibilidades antes de jogar. Por isso que quando eu vou jogar um jogo desse gênero, eu acho muito show, porque eu tenho que calcular muito rápido. Então, como o Leandro tinha dito, o Tyro não é um jogo pra realmente... Eu joguei também, então tô falando. Imagina você jogando um jogo que não é pra você pensar rápido, ter que desviar de uma porrada de coisa e você tiver que jogar um joguinho desse. Claro, eu achei o jogo incrível. Primeiro, eu achei o jogo incrível, o Tyron, porque eu joguei, eu curto pra caramba o jogo. É um dos melhores da minha lista, assim. Não pode dizer que é o melhor, porque, como eu disse, eu não sou um cara que gosta de jogar muito jogo calmo, assim. Eu gosto de jogar jogo de meter bala mesmo. Mas, do gênero dele mesmo, é o que eu mais gosto. Principalmente, seria assim, vamos dizer, se fosse pra colocar um top, vamos dizer, um top 3, ele estaria no top 2. Assim, top 2, top 3. Dependendo do que eu colocasse no top 1. Porque eu não vou citar nomes, porque agora eu não lembro de cabeça, assim. Mas são jogos que marcam. Eu tô falando porque o que eu cito. O Tyron, por exemplo, não foi um jogo que me marcou tanto quanto marcou o Leandro, por exemplo. O que mais me marcou, que agora eu não lembro o nome, foi um que eu jogava com o meu pai. Pra você ter ideia, é um joguinho de navezinha muito besta. Não vou dizer que era os gráficos mais bonitos, eu não lembro agora se era de 2007, 2006 mais ou menos o jogo. 2010. Era nesse meio assim, ó. Tanto que eu joguei uns tempos atrás ele. Que era um joguinho onde você fazia upgrade de nave e tal. Era um jogo bem graficamente dizendo, muito bonito. Pelo menos para uma pessoa que não se importa muito com gráfico, porque eu nasci jogando um jogo de Mega Drive, Mega System, basicamente. Até Super Nintendo tava jogando bastante. Eu não me importo muito com o gráfico. Claro, eu gosto de gráfico bonito. Tanto que quando eu vou jogar um jogo, eu gosto de tacar no full.
porque eu quero saber o quão máximo o jogo pode chegar. Então, basicamente, o que acontece? Os jogos, pra mim, tem que ser uma coisa que eu vou gostar de jogar. E eu vi uns pedaços e acompanhei o desenvolvimento do Leandro jogando, preparando o jogo, né? Mostrando que ele jogava no grupo que nós estamos, que eu ficava acompanhando. Toda vez que ele postava uma coisa eu comentava, porque eu gosto muito do gênero do jogo. Tanto que quando ele postou uma vez testando as armas do jogo, foi uma coisa muito show. Ele programou uma forma de tacar muito tiro. Aí eu falei, caraca, o jogo vai ser brabo, vai ter tiro pra tudo que é lado. Aí depois ele falou, não, pô, não vai ter assim não, pô, desprogramei errado. Aí eu fiquei mó chateado, assim. Mas eu curto o jogo em si. Se fosse pra me realmente jogar um jogo, provavelmente ele pode não ultrapassar o Tyron, assim, tô falando de mim, em questão do gênero, mas eu acredito que seria um ótimo jogo para combater com ele em si. Não vamos falar assim, caraca, não sei o que, tururu. Não. Tyron é um jogo do passado, digamos assim. É um jogo antigo, que até o próprio desenvolvedor, ele falou, com o Leandro mesmo falou, pô, se ele fosse fazer um remake, ele faria um remake e gostou bastante do jogo do Leandro. Então, se o próprio desenvolvedor do jogo que ele ama, que ele adora, digamos assim, entre aspas, que ele adora, falou assim, que ele tá no caminho certo, por que ele não pode continuar? Basicamente, eu penso assim, se a pessoa que fez um jogo que você curte, fala que você tá no caminho certo do jogo, cara, eu falo assim, bola pra frente e vamos pra frente, porque, tipo, tá na frente do gol é pra chutar, eu penso nesse sentido. E uma coisa que o Marco falou do som e tudo mais, realmente, é difícil programação, é muito difícil. Eu falo porque eu também sou um programador, o Mago era game dev, ele programava som, era um negócio difícil pra caramba, em questão de teste. Caraca, tô tendo um cachorro aí do nada. Para fazer testes de som em si é muito difícil, porque varia muito dependendo do que você for fazer. Claro, tem pessoas que conseguem programar som, falam que som é fácil de programar e tudo mais, mas eu acho que vai de pessoa por pessoa. Eu não vou falar que eu acho difícil, mas também não acho fácil. Tá na média, vamos dizer assim. É uma coisa que eu não domino, mas também não deixo de fazer com uma forma legal, porque dependendo dos eventos em si, pode realmente ser complicado, principalmente som de ambiente, que é o que mais pega, porque, vamos dizer assim, tu quer colocar uma música para tocar no som de fundo, mas só nessa tela, mas aí tu transforma de tela, dependendo da transição de tela, esse som ele vai passar, porque geralmente, dependendo dos jogos, eles vão parar de ler às vezes, mas tem jogos que eles vão continuar lendo o background, ou seja, ele vai estar lendo por baixo praticamente e vai renderizar, vamos dizer assim, o HTML da página. Vamos falar nesse sentido para entender ser um pouco mais fácil. Imagina você mudar de página, mas ele só mudar o conteúdo dela, ele não mudar muita coisa. Então, tipo, se estivesse tocando alguma coisa de fundo, vai continuar tocando. É isso que eu estou querendo dizer. Caso vocês não entenderam, eu acho que o Marco ou a Leandro eles vão conseguir explicar melhor. Mas eu acho que é isso. Assim, ao meu ver, o Tyron é um jogo muito bom. Super recomendo para quem for jogar. Ainda aproveita que, como o Leandro falou, já tá de graça. E é um jogo super bom. Claro, se tu não for um cara que vai jogar pra desviar de bala, tu não vai curtir muito, porque é um jogo calmo, é um jogo pra você passar tempo. Então, cara, já que você tocou no assunto de jogabilidade, pra dar a minha visão, cara, a mais, pra complementar sobre o jogo do Leandro e o Beyond the Storm, bicho, você falou aí do tiro e tal, é frenético.
Cara, uma frenesia total, pelo menos no terceiro nível, na terceira fase, no setor 3. Ixi, cara, vai ver ali na gameplay que vai estar passando de fundo. Cara, na terceira fase ali, eu lembro que tem até um aviso falando que na terceira é coisa frenética. Mas, cara, vem míssil pra cima de você, vem umas mini bombas, vem umas naves gigantescas, vem um submarino massivo de gigante na tua cabeça. Na nave, tem torres, tem torreta mirando, atirando em você, tem bombas, tem pelo caminho, tem outras naves pequenas, tem tiros vindo de todos os lados, cara. Eu lembro de ter morrido umas 3 vezes na terceira fase até achar a combinação de armas correta. Então é uma coisa que ficou muito bem bolado, cara. Ficou muito bem construído, além de, claro, o próprio mapa, o próprio game design da fase. Que tá ali no próprio espaço e tal, e tem dos lados, laterais, esquerdo e direito, todo um sistema que você pode conferir durante a jogatina. Claro, você tem que ser ágil enquanto você tá desviando de tudo e olhar seu escudo, olhar ali todas as informações que o jogo pode te mostrar. Que o Leandro pensou até nisso, cara. Ele desenvolveu muita coisa, tá muito bem desenvolvido, tanto nas artes das sprites, quanto na própria jogabilidade. Tá muito bem legal, cara. Eu gostei bastante, eu fiquei ali um tempinho jogando. Como eu comentei, só tem até 3 níveis, porque ele vai ter que desenvolver muito mais ainda. Eu vou até deixar para gancho sobre esse ponto. Sobre o próprio Beyond the Storm, o Leandro, pegando essa parada de desenvolvimento e tal, que até então você tá pegando mais nas artes, jogabilidade, afins, que eu comentei, você colocou até textos para referenciar os dados que são coletados durante a jogatina. Mas assim, onde que eu quero chegar? Você pretende fazer uma coisa bem elaborada, por exemplo, criar trailers para serem postados em algum canal do YouTube do próprio jogo, uma página no Facebook do próprio jogo, Instagram do próprio jogo, um marketing padrão, por exemplo, do próprio jogo, coisas relacionadas a isso, ou você simplesmente só vai querer desenvolver e tacar em alguma comunidade ou coisa do tipo? Coisas relacionadas a isso. Ou o que você pensa assim pro lançamento do Beyond this, que tá até então previsto para 2022? Então, Mago, sobre a questão aí da terceira fase, antes ali de explicar essa parte aí da publicidade, a questão ali da terceira fase é que é apenas um teste de como que vai ser o ataque de uma frota inimiga, porque assim, no menu do jogo você pode notar ali que além da questão da seleção ali dos setores, né? No caso da estação Tarwan, que é onde você tá jogando nessa versão, você vai ver um botão ali embaixo, viagem interestelar. Vai precisar, no caso das células de dobra, né? Para poder estar viajando, no caso de uma estação, da estação indo para um planeta diferente, para uma estação diferente, né? E aí, essa viagem interestelar vai ser uma fase gerada proceduralmente, né? E durante o trajeto dessa fase vai ter algumas adversidades, né? Pode ter um campo de asteroides. Essa estação Tarwan mesmo, ela se localiza dentro de um campo de asteroides, né? É por isso que você vai jogando ela e vai vindo os asteroides ali girando, né? E você precisa destruir eles e tal. Ela tá dentro de um campo de asteroides. Tem nebulosas, quando entra nas nebulosas, né? Pegando aí um pouquinho aí da referência do Jornada nas Estrelas, mas dentro de uma nebulosa os escudos não funcionam, né? Então já tá programado até isso, na hora de entrar na nebulosa, zera-se os escudos, né? E também uma outra adversidade é justamente essa frota inimiga. Imagine, por exemplo, você tá viajando, né? Indo de um planeta para outro, só que no meio do teu trajeto tem uma frota inimiga patrulhando, entendeu? E aí que entra, no caso, essa destruição aí, essa loucura frenética de nave vindo para todo lado, e minas e bombas e tudo explodindo, e você só querendo saber de passar, atravessar ela e voltar a viajar normal. Entendeu? É basicamente isso. Eu fiz até como um teste para que pudessem dar uma olhada nisso daí, para ver se de repente não estou sendo muito injusto, né? Se tá uma dificuldade consideravelmente boa, né?
Mas enfim, sobre a publicidade, vai ser uma publicidade padrão. Eu tô até já com algumas ideias, né, para poder estar criando os trailers. Até já tenho já toda a linha do tempo já do trailer pronta, né? Só que como o jogo ele ainda está em desenvolvimento, tem alguns elementos, por exemplo, na tela que ainda não estão 100% originais. Você pode notar aí no gameplay que está usando ainda bastante os gráficos do Tyrion, né? Como os gráficos do Tyrion, no caso, são placeholders, né? Eu estou usando eles apenas para poder me orientar certinho. Vai ser assim, vai ser dessa forma, não sei o quê. Que eu estou remasterizando cada um dos gráficos do Tyrion. Tá dando um trabalho fenomenal, cara, mas tô conseguindo remasterizar aí, um gráfico por vez, e vamos seguindo, né? Agora, eu tô só precisando completar essa questão aí visual do jogo. Eu preciso fazer, acredito, mais uns 4 ou 5 planetas por aí. Preciso fazer mais alguns chefes, porque o trailer do jogo ele vai ser completão, né? Ele vai mostrar tudo que o jogo tem a oferecer, né? Atualmente, a única coisa assim que tá bem desenvolvida, no caso, é o Jukebox, né? Que é onde você pode escutar todas as músicas do jogo. Que, aliás, o Jukebox era o Tyrion original, ele tinha também, né? Esse Jukebox. E eu tô... Aliás, até uma curiosidade, eu tô tentando reescrever todas as músicas que o Alexander Brandon escreveu pro Tyrion. Eu tô tentando reescrever, colocando, tipo assim, as minhas músicas inspiradas nas músicas do Tyrion, entendeu? Você pode notar que, por exemplo, logo na tela de título, né, a música tema, no caso do Beyond the Storm, ela não só, ela pega apenas o início da linha melódica lá do Tyrion, e ela segue daí normal ali no estilo do Beyond the Storm, e toda a construção dela também é baseada na trilha do Tyrion, né? Se você colocar as duas lado a lado, você vai perceber que as duas elas têm seções muito parecidas. Então, tipo, até isso eu tô cuidando, assim, né? Tentando criar músicas que possam lembrar as músicas originais do Tyrion. Né? O Tyrion tinha 40 músicas, eu devo ter feito o que eu acredito, eu não parei para contar ainda, mas acho que é umas 16 a 17 músicas. Ainda tem bastante trabalho pela frente, mas vamos lá, fazendo cada dia aí, fazendo uma coisinha a mais aqui e ali. Eu só pretendo concluir toda essa parte visual e criar alguns chefes aí, né, para poder estar lançando o trailer do Beyond the Storm. Que vai ter a publicidade normal, vou disparar o trailer para todo lado, né, divulgar aí para Facebook, para Instagram, Twitter, enfim, tentar divulgar aí para todo lado para ver se consegue uma boa notoriedade, né, do projeto aí, claro. Cara, como você, existem várias outras pessoas que gostam desse gênero, que são aficionadas por esse tipo de jogo, por esse gênero de jogos com nave e tal. É uma parada que, tipo, já tem uma certa comunidade que pode aderir ao jogo, pode amar o jogo também. Então vai ser bem interessante acompanhar o lançamento e ver como que vai ser todo o desenrolar. Porque eu já vi várias vezes canais do YouTube fazendo gameplay de jogos semelhantes, parecidos. Que são frenéticos, no caso, que eu tô comentando, jogos frenéticos, justamente desse estilo de tiro pra todo lado e tal. Você falou ali, não sabe se tá muito difícil, se tá muito fácil. Cara, eu achei assim, pra mim foi normal, porque eu tava perdendo muito, porque eu não tava conseguindo destruir algumas naves. Mas isso foi porque eu não tava com meu equipamento bem aumentado. Eu não tinha dado upgrade neles. Isso porque, claro, só tem até então 3 níveis. Com outros níveis você jogaria, pegaria mais dinheiro e seu equipamento tal. Então eu conseguiria passar muito mais de boa do que
que depois que eu fui ver lá que eu podia aumentar o nível das armas, e tanto que eu tava com um monte de dinheiro, eu tava lotado de dinheiro. Aí eu aumentei bastante. Eu vi que também quando você aumenta os níveis, você pode mudar ali os módulos, ele também muda a forma de atirar. Então tá bem interessante, cara. Uma coisa que vai ser muito interessante a gente acompanhar todo esse processo que vai ser. Quais seriam as suas considerações, Dutra, que você gostaria assim de apontar? Assim, agora eu fiquei muito mais animado. Primeiro, porque, né, como eu falei, eu sou uma pessoa que gosta desse estilo um pouco mais frenético em si, desses jogos. Um jogo que eu jogava bastante, sim, na infância era o Space Mega Force, que no começo tu pensa que ele não é um jogo frenético, mas depois que tu começa a pegar tu começa a subir, ele é um run infinite, né? Basicamente o jogo ele só termina no final, basicamente. Você não para. Tem como pausar e tudo mais. Mas é um jogo que você vai seguindo vida toda. Aí vai caindo os itens, né? Que você pode pegar pra melhorar a tua arma. Tu pode piorar. Cada tua vez que tu morre, claro, tu começa, se não me engano, de algum ponto de save. Agora eu não lembro totalmente, porque faz muito tempo que eu não jogo. Mas é um jogo que eu jogaria de novo. Eu não pesquisei se tinha algum remake e tudo mais até hoje. Que, né, sabe, a gente cresce, vai deixando o jogo. Depois a gente vai lembrando e a gente vai querer procurar tudo mais. Não lembro o nome do jogo. Eu demorei muito pra lembrar o nome do jogo. Aí eu fui pesquisar pra ter certeza se era esse o nome do jogo. Acertei, era Mega Force. Muito bom. Super recomendo pra Super Nintendo, assim, se o pessoal for jogar. Mas agora falando do jogo do Leandro. Cara, assim, como eu falo, eu sou uma pessoa que gosta do gênero um pouco mais frenético, então, na minha opinião, e o Mago falou que tá mediano, provavelmente, pra ele, que não joga muito do gênero, tá bom. Já que, como ele falou, não é uma pessoa que joga muito desse gênero. E um cara que ia gostar bastante seria eu, como eu falei. Então, na próxima vez que a gente for jogar essas coisas, eu vou pegar a chave. Então, tipo, eu adoro muito esses jogos. Se eu tiver oportunidade depois, eu vou pegar o jogo, vou comprar lá, vou experimentar, vou tentar jogar muito esse jogo, porque eu curto muito o gênero. Então, tipo, eu acho que até meu pai ia jogar. Claro, não tendo muito botão pra jogar, porque eu não sei como que tá a configuração do teclado, do mouse, essas coisas. Provavelmente até meu pai ia querer jogar, porque ele também curtiu jogos, esse gênero de jogo. Então eu acho que se fosse jogar, eu e meu pai a gente ia gostar bastante de jogar esse jogo. E essa parte de você colocar esses pequenos ondas de inimigo um pouco frenética. Ia ser legal. Eu gostei da ideia. Super recomendo você colocar, porque vai dar aquele impacto da pessoa, tipo, tô jogando aqui calminho, tranquilo, uhul. Aí depois do nada, tá tiro pra tudo que é lado, o cara ele vai ter que começar a prestar um pouco mais de atenção no jogo. Por exemplo, o cara tá jogando lá de boa, tamo na vizinha. Eu acho que o cara, ele ia querer fazer isso. Aí eu acho que ia ser muito show. Então super recomendo que quando lançar, né, provavelmente nós vamos chamar o Leandro pra gente conversar de novo, bater esse papo, mas eu acredito que vai ser super de boa. Então, eu acho que essas são minhas considerações finais. Não sei mais o que o Leandro queria acrescentar. E o Mago quiser também alguma coisa, por mim, eu peço que o Leandro tenha gostado. E pode falar, Leandro. Solte o que você tiver no coração. Cara, eu fico feliz, fico lisonjeado que tenham gostado aí do meu joguinho. Eu fico feliz, são aí alguns anos aí, né, tentando, estando aí nessa área, né, e agora fazendo esse jogo, né, eu não sei se vai ser o último que eu vou desenvolver, né, mas se for o último, que nem eu falei, eu quero que seja em grande estilo, né, mas eu fico feliz, assim, de terem gostado bastante desse jogo. Eu sou um rapaz que eu sou evangélico, eu acredito em Deus, e antes de iniciar esse projeto eu tenho pedido muito a ele, né, para que ele pudesse estar
junto comigo aí nessa jornada, né? Para que ele pudesse estar colocando as mãos dele nesse projeto, que tudo possa correr bem, que consiga, né, espalhar aí para todo lado. Eu acho que até o mago aí que estava jogando, de repente ele até pegou aí um cubinho de dados aí, né? Que tem uma citação bíblica até nele, que pelo menos foi uma coisa assim que eu coloquei no meu coração, de que, poxa, Deus tem me ajudado tanto até aqui, né? Tem concedido tanto esse conhecimento, né? Para poder estar fazendo isso daí. Seria injusto se eu não colocasse algo assim, né? Também no jogo. Então é a minha forma também aí de estar agradecendo aí também, né? A Deus por estar colocando as mãos nele nesse jogo, e seja feita a vontade dele, né? Se da vontade dele aí quiser que o jogo vá para frente aí, que alcance o mundo, então que assim seja, né? Se não for também, amém, ele é Deus também. Mas eu fico feliz, tá bom? Fico feliz, eu agradeço aí também pela oportunidade aí de estar falando aí com vocês da Lutriz aí, e pode ter certeza aí, no dia do lançamento a gente podemos conversar aí de novo também, obviamente. Tem muito ainda, tem uma grande jornada aí ainda pela frente. É que nem eu falei, tem aí são só 3 setores de uma única estação, né? Quando a gente estava começando a desenvolver o jogo, a gente tentou pelo menos planejar mais ou menos como que vai ser o universo de jogo, né? E é o seguinte, a gente chegou em algo aproximadamente, eu vou lembrar aqui mais ou menos se não me engano, peraí, a gente chegou em 47 planetas e estações, cada um deles com aproximadamente 7 setores, né? Então, tipo assim, tem muita coisa ainda para desenvolver, tem muita coisa. Felizmente tá a parte mais que tá, né, mais demorada aí para desenvolver é justamente essa parte aí do visual, né, da questão gráfica aí. Mas a programação já tá bem trabalhada, já tem um pouquinho de história aí também. Tô escrevendo um pouquinho da história aí do jogo também. E são muitas coisas aí para fazer ainda, mas eu acredito que até 2022 aí, abril de 2022, Beyond the Storm lançado aí para o Brasil e para o mundo. Beleza? Com certeza, cara, com certeza. E pode ter certeza mais ainda que nós possivelmente conversaremos mais uma vez, para, se não conversar sobre o Beyond the Storm, sobre outros assuntos considerados que remetam a este ponto do desenvolvimento. Cara, é surpreendente como a gente chega nesse ponto, né? Porque o Lutriz, por exemplo, o Lutriz, ele não é um canal nem grande, nem mediano. Ainda é um canal consideravelmente pequeno. Porém, no entanto, a gente faz o que muitas pessoas não fazem. Justamente ao mesmo tempo que a gente dá este bate-papo entre os convidados, entre nós mesmos, a gente consegue até mesmo dar um porta-voz, como o Dutra gosta de chamar, um tipo de porta-voz a outra pessoa, tanto para nós quanto para outra pessoa, mesmo que o mínimo que seja, mesmo que seja uma pessoa que tenha sentido a vontade de querer dar aquela moral, querer dar aquele apoio. Além de, claro, também ajudar no algoritmo do próprio jogo, mostrando para a internet o nome Beyond the Storm, que com certeza ajuda em questões de SEO. Então, no mais, cara, com certeza pode ter muitas oportunidades de a gente se encontrar mais uma vez. Cara, a gente comentou aqui sobre redes sociais e tal, o Discord do Leandro. Como sempre, cara, vai estar tudo abaixo, ou na descrição, ou no link fixado no primeiro comentário. Cara, com grande honra e com grande agradecimento que a gente se despede aqui então, cara. Depois de quase 2 horas
de gravação. Claro que existem cortes que diminuem um pouco, mas até então é o maior papo talk aqui do Lutrisa no momento dessa gravação. E não é pra mal, foi muito bom. Coisas boas deu pra tirar de toda a conversa. Cara, a gente vai ficando por aqui. Eu, do Tribo Leandro. A gente fecha com chave de ouro com as despedidas de você, Leandro. Qual seria a sua deixa? A minha deixa é a seguinte: bora pra frente, né? Com Cristo no barco, tudo vai bem. E simbora. Aproveita aí, coloca o Beyond the Storm também na lista de desejos lá na Steam. E a gente te espera aí em abril de 2022 com Beyond the Storm, a carta de amor ao Tyrion. Apesar de que é bem interessante essa parte aí da carta de amor, porque teve algumas pessoas que estão seguindo já no Facebook que já não estão chamando de carta de amor, não, estão chamando de remake mesmo, né? Aí o que eu posso fazer? Eu vou chamar ainda de carta de amor, né? Mas se quiserem que seja o remake de Tyrion, então, de Tyrion, né? Valeu! Melhor ainda. Melhor ainda, porque aí ganha muito mais visibilidade, muito mais fama entre a comunidade. Com certeza. Vamos ficando por aqui, cara. E até a próxima.